Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira da segunda semana da Quaresma, dia 29 de abril. Hoje a igreja celebra a festa de Santa Catarina de Sena. Ela viveu de 1347 a 1380. O evangelho de hoje é retirado do livro de João, capítulo 3, versículos de 7 a 15. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde ele quer, e vós ouvis o seu ruído, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim também acontece com todo aquele que nasce do Espírito. Nicodemos perguntou: Mas como isto pode acontecer? Como se explica isto? Jesus continuou: Vós sois mestre em Israel, e não sabeis explicar estas coisas, não as conheceis? Se eu vos falo das coisas da terra, e vós não acreditais e não compreendeis, como irá compreender e acreditar quando vos falo das coisas do céu? Eu vos falo daquilo que eu vi e daquilo que eu ouvi, mas vós não acreditais no meu testemunho. E o meu testemunho é verdadeiro, porque eu falo daquilo que vi e daquilo que ouvi. E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Por isso eu vos digo, que como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem deverá ser erguido, para que todo aquele que nele creia tenha a vida eterna. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos no nosso itinerário espiritual pascal, onde eu e você somos convidados a renovar a nossa fé, a renovar a nossa esperança e a renovar a nossa caridade. Principalmente tomando consciência da excelência do batismo que nós recebemos, da grandeza do Espírito que nos foi também dado pelo Senhor, e também da importância do sangue santíssimo salvador realizado na vida de Jesus de Nazaré, coisa que nós podemos regredir em nossa consciência e em nossa compreensão. E quando isso acontece, nós podemos levar uma vida cristã muito formal, muito tradicional, como se fosse uma casca, ou como se fosse um adorno externo, mas sem vida e sem espírito. E isso compromete todo o corpo eclesial. Todo o corpo eclesial fica comprometido assim, porque aí, já que nós temos mesmo a tendência da hipocrisia e da incoerência, então as coisas serão piores ainda. Piores. Porque nós venderemos ilusão, venderemos imagem, venderemos tantas promessas, mas no fundo, nós não acreditamos nisso. Por isso é muito importante olhar nos olhos de cada cristão e perguntar: você crê em tudo aquilo que você professa? Você luta para viver tudo aquilo que você professa? Eu não consigo viver tudo, dizia o apóstolo Paulo. Eu ainda não atingi isso, mas eu corro para progredir, eu corro para alcançar. Agora, quando a motivação interior já não existe mais, quando o amor já não existe mais, quando a identificação ou o sentimento de pertença já não existe mais, isso serve tanto para o casamento, como para o sacerdócio, como para a vida consagrada. Então isso compromete toda a vida da pessoa e, consequentemente, a vida da família e a vida da igreja. Na primeira leitura de hoje, nós encontramos uma primeira fotografia da comunidade cristã, da comunidade cristã. E eles viviam com uma só alma e um só coração, e não havia necessitados entre eles. Eu não interpreto isso aqui como uma história passada que não deu certo, mas eu interpreto isso aqui como uma grande utopia, um grande ideal, onde cada geração e cada cristão deverá combater e lutar para ter esse mesmo espírito aí. Porque isso aí é muito mais do que viver uma vida comunitária. Alguém pode viver a vida comunitária, rezar na mesma capela, comer no mesmo refeitório e odiar o outro.
dormir no mesmo quarto e ser inimigo do outro, viver na mesma casa e ser inimigo do outro, trabalhar no mesmo serviço e ser inimigo do outro. Então isso já não é mais vida fraterna, mas é uma vida comunitária, onde nós vestimos a mesma veste, carregamos o mesmo símbolo, levamos as mesmas doutrinas, mas nos odiamos e nos apartamos. Por isso, essa primeira leitura de hoje do livro dos Atos dos Apóstolos é uma grande provocação da igreja. E não havia necessitados entre eles. E todos viviam felizes, alegres, um querendo o bem do outro. Porque o amor cristão não significa não ter dificuldade. Não significa não ter dificuldades de relações pessoais. Não significa isso. Eu posso ter dificuldade de me relacionar com alguém porque o meu santo não bate com o dela, mas isso não me dá o direito de denegri-la, de persegui-la, de difamá-la, não. Isso me dá simplesmente, o encargo de eu ter que trabalhar comigo e com a outra pessoa para que nós cheguemos a convivermos bem. O amor cristão significa isto. Então essa primeira leitura de hoje é uma grande provocação para cada cristão de todas as gerações, não como um leite derramado, mas como uma provocação de um espírito a ser vivido. E não havia necessitados entre eles, e eles partilhavam entre si as suas posses. E eles viviam um modo fraterno muito profundo, que é uma grande provocação para a igreja. Então, dentro desse espírito agora, nós podemos entrar na afirmação que Jesus começa o evangelho de hoje. É necessário nascer do alto. É necessário nascer do espírito. Porque se uma pessoa não nasce do alto e não nasce do espírito, ela não consegue viver isso. O simples fato de receber um batismo ritual, o simples fato de colocar o nome de alguém no livro de uma igreja, não significa que a pessoa nasceu do alto e nem nasceu do espírito. A vida nova que a pessoa vai levar, vivendo a paz, vivendo a capacidade de perdoar e vivendo também a alegria, estes são os dons do ressuscitado que ele conferiu no evangelho de ontem. Por isso Jesus vai dizer para Nicodemos, o mestre de Israel. Ele conhece a doutrina da sua religião, as sagradas escrituras, Moisés, os profetas, os salmos. Ele conhece tudo e tem lutado para viver, mas porém ele não compreende as coisas do alto. Ele não compreende as coisas de Deus. E é interessante isso, porque muitos teólogos são ateus. Existem muitos teólogos ateus. Existem muitos teólogos que eles também não acreditam nas coisas do alto. Eles acreditam na letra, eles acreditam na ciência, mas nas coisas de Deus não. Então Jesus vai dizer a Nicodemos, é necessário nascer do alto, nascer do Espírito. E ele começa com as observações naturais. O vento sopra onde quer. Deus escolhe quem ele quer, quando quer e como quer. O vento sopra onde ele quer. Você escuta os ruídos dele, mas você não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Você não sabe de onde que veio aquele poder de Madre Teresa, de Santa Dulce dos Pobres, de nosso Pai São Francisco, de São Bento, Santo Antônio e tantos outros que foram capazes de revolucionar o mundo. Aquela força que atuou na vida do Papa Francisco. Aqui sim, o vento sopra onde quer, Deus escolhe quem ele quer. E nem sempre aquele que Deus escolhe será aceito pela igreja. Nem sempre aquele que Deus escolhe será acolhido pela sociedade humana. E aqui está o dilema dos profetas, porque os profetas nem sempre são bem aceitos em sua terra, em suas igrejas, em suas famílias, em sua cultura, nem sempre. Porque às vezes o profeta será um sinal de contradição para denunciar e anunciar. Nicodemos diz, mas como é que isso pode acontecer? E Jesus fala, se você não consegue compreender essas coisas da natureza, como é que você vai compreender as coisas do alto? Não dê aos porcos as pérolas. Um dia Jesus disse isso. O que significa isso? Nem todo mundo tem ouvido para ouvir, olho para ver e coração para sentir. Mas Jesus vai dizer para Nicodemos, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem será erguido. Escândalo para uns, burrice para outros, mas poder de Deus, para que todo aquele que nele creia tenha a vida eterna. Que esta palavra de hoje ajude a mim e a você a fecundar e a renovar a nossa vida espiritual. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Esses dias eu estarei descansando um pouco e não sei se conseguirei enviar os vídeos para aqueles que já estão acostumados não ficarem assustados. Paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.